Ao vivo, a CPI do MST vota na tarde de hoje a convocação do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e também da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Catiúcia Sotomayor, de volta ao Jornal da Manhã. Quem é ele e qual a expectativa para esse depoimento, Catiúcia? Olha só, a expectativa é de aprovação dos requerimentos. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai analisar esses pedidos para que sejam ouvidos José Rainha, que é líder da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, e João Pedro Stedley, líder do Movimento Sem Terra. Tendo em vista a grande quantidade de pedidos com o mesmo objetivo, os requerimentos serão votados em bloco. A proposta é obter explicações sobre as recentes ocupações de terras promovidas pelos movimentos sociais em fevereiro e em abril deste ano. Adriana? Já a oposição quer para essa CPI a presença, a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Por quê, Catiúcia? Também o requerimento foi apresentado pelo deputado Evair de Mello, que é vice-líder do PP. A convocação de um dos principais interlocutores de Lula, também alvo de críticas envolvendo a articulação política do Planalto, deve desgastar ainda mais a imagem do governo. O atual ministro da Casa Civil será ouvido sobre invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia, onde ele foi governador por 2 vezes, de 2014 até o início deste ano. Os parlamentares também devem questionar sobre ordens de reintegração de posse que foram dadas durante a gestão dele como governador. A CPI também deve convocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, para explicar o uso de uma aeronave da corporação para semeadura em áreas rurais controladas pelo MST, em um suposto apoio institucional do governo petista ao movimento. A sessão desta terça-feira está marcada para as 2h30 da tarde. O colegiado vai analisar mais de 40 itens que estão na pauta. A lista de 14 requerimentos de convocação inclui ainda ex-integrantes de movimentos sociais, promotores de justiça e representantes de empresas do agronegócio, da Embrapa e do Tribunal de Contas da União. Adriana? Valeu, Catiúcia. A gente segue em contato. Diogo Schelp, as CPIs em Brasília vão reforçando, confirmando a polarização que segue acontecendo no país. Essa CPI do MST, no que pode dar, o que esperar? Olha, Adriana, a julgar por outras CPIs que já ocorreram no passado para investigar justamente o MST, o que se pode concluir é que não vai dar em nada, né? O que se pode esperar, no mínimo, é que haja alguma transparência em relação às conexões do governo com o MST e com as ações do MST, que tem intensificado as invasões de terra nos últimos tempos. Como você bem falou, a gente pode até fazer um paralelo aqui dessa CPI do MST com a CPMI do 8 de janeiro, para mostrar a importância da composição, né, de quais são os parlamentares que fazem parte dessas CPIs, no resultado e nas investigações que são feitas. Por exemplo, no caso da CPI do MST, nenhum dos requerimentos apresentados por parlamentares do PT foi aprovado na CPI, ou seja, eram pedidos de informação basicamente em ministérios relacionados à questão da reforma agrária. Por outro lado, lá na CPMI do 8 de janeiro, a oposição vem enfrentando dificuldade também para aprovar os seus requerimentos. Isso demonstra basicamente que essas CPIs, muitas vezes, elas servem ao propósito de fazer uma discussão, né? Uma guerra das narrativas políticas que envolvem os temas investigados. Dávila? Olha, a CPI não deveria se transformar neste ringue de disputa ideológica. Ela deveria funcionar para esclarecer as coisas para o povo brasileiro. E essa CPI, e principalmente esta comissão parlamentar, tem um papel fundamental, é mostrar que essas organizações são criminosas, porque hoje, como eu já desafiei aqui, eu quero ver provar que existe latifúndio no Brasil, que existe terra improdutiva. Porque se não tem latifúndio e terra improdutiva, o que nós vamos fazer? Começar a invadir propriedade privada e atacar um direito fundamental da Constituição brasileira, que é o respeito à propriedade privada? Segundo ponto que essa CPI poderia esclarecer. No Brasil já foram desapropriados 90 milhões de hectares para fim de reforma agrária. E você sabe uma coisa curiosa, Tiago? Até hoje existe terra disponível para trabalhar, só que não tem braço para trabalhar. Então, por que não usar esse movimento
para realmente fixar essas pessoas na terra e ocupar e plantar e transformar em terra produtiva parte desses 90 milhões de hectares que já foi desapropriado e o movimento não consegue colocar as pessoas lá. Por quê? Porque eles gostam de viver nesse limbo da confusão. A pior coisa para o movimento sem terra no Brasil é titularidade da terra. Se você dá titularidade da terra, você se torna um cidadão independente e não precisa mais do movimento. Ou seja, essa CPI devia ter um papel fundamental para esclarecer a farsa dessa questão de reforma agrária no Brasil. Não temos mais terras improdutivas, já temos milhões de hectares que poderiam ser distribuídos e precisamos distribuir titularidade de terra para esvaziar esse movimento criminoso que se finge de movimento social no Brasil. Beraldo? Nós temos na CPI do MST o lugar o ambiente onde a gente está vendo um trabalho profissional da oposição. A oposição que quer chegar no detalhe do que acontece com o MST e outros movimentos ligados a essa mesma bandeira que promovem o terror no campo com invasão de propriedades, e mesmo que sejam propriedades que não estejam produzindo, o caminho é a justiça, não é deliberadamente uma invasão de terra, seja por quem quer que vá ali e se ache no direito de entrar naquilo que pertence a outro. A CPI está fazendo o seu dever de casa direitinho. Visitou os assentamentos, ali os acampamentos, conversou com as pessoas, ouviu representantes, ex-representantes desses movimentos e agora vai trazer as suas lideranças, porque já construiu um entendimento básico para que essas lideranças não cheguem ali e fiquem à vontade para mentir. Então, confio muito no trabalho que está sendo realizado por Ricardo Salles, Kim Kataguiri e outros dentro dessa comissão e acredito que ela tem poder de trazer respostas e expor verdades sobre essa operação criminosa do MST. Hora de falar de negócios aqui no Jornal da Manhã.